Muito bem. Boa tarde, Brasília. Boa tarde, Brasil. Paulo Castelo falando. Vamos dar início à nossa live Feudos Contemporâneos. Eu já vou já chamar a Tatiana, né? Que bom ver vocês todos aqui. Muito bom. Vamos ver se a doutora Tatiana já está aqui, né? Ela já está aqui. Feudos contemporâneos em condomínio. Quando a gestão vira opressão e o morador precisa denunciar. Antes de eu fazer um disclaimer, eu vou chamar logo aqui a doutora Tatiana. Convite aí, doutora. Vê se tu recebeu o convite. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição, pela sua boa vontade de estar aqui conosco discutindo um assunto de extrema importância, um assunto polêmico e um assunto que ninguém quer falar ou se envolver, porque as consequências são devastadoras, né, doutora Tatiana? Sim, é que a gente aprendeu, né, no Brasil que ficar calado é menos custoso. E aí, em condomínio, as pessoas, por estar sempre no dia a dia, acabam que pagam para não se incomodar, até que o pagar se torna pesado demais, e aí precisa botar a boca no trombone, e aí vem toda a consequência que nós falaremos aqui. Com certeza. Então, antes da gente começar, esta live ela terá cinco pontos, 5 tópicos, mas ela gira em torno de um assunto, que é o desvio, né, do que seria uma gestão, quando ela ultrapassa limites e barreiras e deixa de ser uma gestão e passa a ser um feudo de poder. Então eu preciso fazer aqui um disclaimer, né? Para quem não entende inglês, um disclaimer é um aviso importante para que você entenda o contexto do que está sendo, o que vai ser dito aqui. Então, nesse disclaimer, a primeira coisa que eu quero dizer é que esta live, ela não é uma live contra síndicos. Precisamos deixar muito claro que síndico, ele é uma figura essencial na vida condominial. Ele é uma figura de necessária e de extrema importância, como se fosse um governador de uma microcidade, porque condomínio não deixa de ser uma microrepública, onde tem empresas, poder, dinheiro, patrimônio, né? Então, precisava deixar isso muito claro. E aqueles síndicos que estão aqui ou que vão ver essa live gravada, né? Quem trabalha com jurídico, contabilidade, administradora, né? Se você trabalha na área condominial, acima de tudo, com ética, né? Com transparência, lisura em todos os seus atos de gestão, seja ele político ou administrativo, né? Você está lidando não para interesse próprio de algum grupo restrito de pessoas, mas você está lidando para um bem do coletivo. Você não tem por que se sentir ofendido com essa live, porque essa live não é uma live de generalizar categorias. Não estamos generalizando categorias. Nós estamos focando apenas quando existe uma barreira que é ultrapassada, né? Aonde deixa de ser uma gestão para ser um feudo, aonde tem concentração de poder, aonde tem irregularidades, perseguição e assédio judicial. Uma vez que eu dei esse disclaimer, alguma coisa mais para acrescentar ou podemos começar, doutora Tatiana? Eu vejo que, como os meus clientes, grande parte deles são síndicos, né? Eu vejo que os bons têm pago pelos maus. É como tudo no Brasil, né? O bom advogado, sempre que fala que é advogado, vem aquele, então, né? É picareta. Já ouvi isso logo na minha formação. E o problema não é o síndico em específico, é o modelo de sistema que é mal compreendido, mal fiscalizado e, portanto, mal enfrentado. E as coisas acontecem em razão disso.
Então, não é pessoal, nada pessoal com relação à Sim, figura do síndico, porque são, de fato, como disseste, indispensáveis para tal, importantíssimo. para administração, gestão, e são heróis diante de tantos desafios, porém, é preciso dizer que os maus profissionais estão sim prejudicando, que é o que nós vamos expor aqui. Exatamente. Eu vou colocar um áudio, porque assim, eu comecei a movimentar este assunto, vai fazer 2 meses, dia 18 de janeiro. Porque após 5 anos de abusos que eu tenho sofrido, eu resolvi falar sobre, né? E aí eu produzi vários vídeos que estão aqui na minha linha do tempo. Eu vou pegar 2 deles e soltar aqui para começar a dar a dinâmica dessa primeira parte da live. Então, essa primeira parte da live, a gente está falando aqui sobre defesa de patrimônio, de legalidade e interesse coletivo, né? Mas vamos ouvir esse vídeo aqui, pode ter uns ganchos que a gente possa aproveitar. Vamos lá. Na Idade Média, o feudo era o castelo, o senhor e seus homens, e o povo que pagava para assistir ali. Hoje o castelo mudou de nome. Ele se chama condomínio. Os muros são eletrônicos, senhores vestem terno, os súditos pagam taxa condominial. Quando você mora em um lugar onde pedir documentos vira ameaça, questionar contratos vira perseguição e falar vira processo, você não está em uma comunidade. Você está em um feudo moderno. Um sistema que se sustenta pelo medo. Medo de retaliação, medo de multa excessiva, medo do uso do judiciário como arma. Por isso que ninguém denuncia. O feudo só funciona enquanto o súdito acredita que não pode falar. Exatamente. Então, quando um condomínio deixa de funcionar como uma coletividade e passa a ser governado pela vontade de poucos, não estamos diante de uma gestão, mas estamos diante de um feudo de poder, né? Então, podemos dar início à nossa live. Doutora Tatiana, o que a senhora tem que falar sobre isso? Eu digo que, assim, porque a gente escolheu o feudo, né? O feudalismo é uma estrutura antiguíssima, estudada há muito no Brasil, e que, consabidamente, vivemos em uma democracia, mas que, diante desse sistema estruturado, mal compreendido, como bem colocado antes, nós estamos gerando concentração de poder, Exato. às vezes em mãos de pessoas que não têm o conhecimento para o cargo que foram eleitos. E veja bem, Paulo, eleitos. O síndico, ele é eleito, ou seja, quando a gente tem uma eleição, é porque alguém vai agir em nosso nome, em representação. E Sim. essa representação do síndico é em prol do coletivo. Os síndicos hoje, por desconhecimento desse contexto, não atuam com essa defesa. Quando eu atuo em prol do coletivo, é o CNPJ que está ali para valorizar o patrimônio privado das pessoas. E não é o seu interesse privado. Eu não me elejo para defender os meus interesses com o dinheiro daquelas pessoas que estão pagando as cotas. Este é o ponto que está gerando tanto ruído hoje e problema no Brasil. Sim, sim. Porque o CNPJ, na verdade, que o condomínio tem, é meramente uma questão fiscal, né? Um condomínio não é uma empresa para gerar lucros, em hipótese alguma. E a ideia que me passa é um mercado que está crescendo muito, que virou uma indústria, me parece que está mais voltado a lucro, né? É mercadinho, não sei o quê, enfim. Eu acho que tem que ficar bem claro para quem está dentro desse mercado que um condomínio não é uma empresa para gerar lucros. É uma gestão para valorizar o bem patrimonial e o patrimônio humano também, que tem ficado muito em desvantagem, né? De maneira didática, eu sempre explico nas assembleias, principalmente nas que são mais inflamadas, digamos assim. Condomínio é rateio, ele é divisão de despesas. Sim. A comunidade quer portaria X mil mês, rateio de X mil mês por quantidade de fração ideal ou por unidade habitacional, dependendo da previsão da convenção, certo? Beleza. Certo. Isso é assim, eu preciso ter, no início do ano, uma previsão orçamentária
que vai cobrir isso de acordo com o ano anterior. Se não cobrir, o condomínio tem que fazer uma nova chamada. Por quê? Porque não existe lucro. O síndico, ele lucra, ele recebe o valor posto como a remuneração por ele instituída na Assembleia da sua eleição. Ponto e acabou. A partir do momento que eu começo a verificar a possibilidade de lucro com, e aí perdoe a expressão, com chavos e acordões de maneiras que não são as mais adequadas, digamos assim, torna-se o que nós vemos na política comum, a tal da rachadinha. Eu coloco fulano porque me dá um percentual. E aí tu tá visando lucro próprio, defendendo o interesse próprio e prejudicando a comunidade a qual te elegeu. Que não é o exercício do 1348 e a tua atuação profissional como síndico daquela comunidade. Sim. Por exemplo, vamos entrar agora no tópico 2. Quando a cobrança legítima vira perseguição. Eu posso usar meu exemplo para ilustrar. Quando eu cheguei no meu condomínio, eu comprei este imóvel na mão do meu síndico, que é corretor de imóveis, e ele domina majoritariamente as vendas e os aluguéis de condomínios, do meu condomínio. Eu comprei imóvel na mão dele. À época, ele tinha 10 anos à frente do condomínio. Quando eu comprei, eu me senti seguro. Poxa, o cara está aqui há 10 anos, deve fazer um excelente trabalho como síndico. Hoje eu vi que eu fui enganado. Eu comprei um imóvel na mão de um feudo particular, onde tem um síndico lobista, né? Aí depois eu descobri que um investidor tem 10 unidades, o outro tem 5, o outro tem 3. E nas assembleias, votantes não passa de 12, 14, às vezes 8. É quase como que se ele aprovasse as contas dele sozinho, só com papel, de pessoas que não moram aqui. Então, quando eu cheguei e eu vi a lavanderia precária, feia, máquinas antigas e velhas, da época que eu morei nos Estados Unidos, as mesmas máquinas, velhas, e eu comecei a utilizar, as roupas saíam molhadas, saíam com sabão, e aí eu pesquisei 15 imóveis antes de mudar para cá. Simplesmente o valor das fichas dessa lavanderia da onde eu moro é o dobro de valor de mercado. Em todos os outros condomínios que eu vi, com máquinas novas, uma lavanderia super top de linha, é metade do valor. Então eu comecei a questionar. Ele, com seu jeito muito autoritário, não gostou de uma coisa que eu falei, porque quando ele disse para mim que eu tinha que chamar uma assembleia para abaixar o valor, eu já fiquei meio assim, chamar uma assembleia para abaixar o valor de uma ficha, ele não tem autonomia para isso? Se não vai ter impacto financeiro para o coletivo, por que tem que chamar a assembleia? Aí ele falou, mas pode ser que o conselho dê a canetada. Quando ele falou isso, aí levantou minha bandeira vermelha. Conselho não dá canetada em nada. Que história é essa de conselho da canetada? Aí ele brigou comigo, me bloqueou. No que ele me bloqueia, eu peço contato do conselho, me foi negado veemente o contato dos conselheiros do meu prédio. Então, ou seja, eu tentei as vias institucionais, falar com o conselho, falar com o síndico, me negaram o contato do conselho, só me restou conversar com meus novos vizinhos. Fruto das minhas abordagens aqui no prédio com os vizinhos, eu montei um grupo com 21 moradores que apoiavam o meu pleito da redução do valor da ficha, que era muito caro, e a entrega era péssima. Mas aí teve uma moradora apoiadora dele que infringia as normas. Aí depois eu descobri que ela infringia as normas e não era multada, né? Existe aqui essa troca de favores. No final das contas, imputaram um crime a mim, porque essa moça criou uma confusão comigo. Só porque eu falei para ela, fique tranquila, não preciso da senhora mais. Mas olha, o problema não é meu, o problema é do condomínio. Essa moça liga para a polícia, diz que tem um homem agredindo ela fisicamente, sai gritando, tira a mão de mim. E o resumo da ópera é 2 anos de processo criminal, que foi desgastante, acabou comigo. Tinha 3 meses que eu estava aqui, e ele foi testemunha de acusação contra mim nesse processo, o síndico, a subsíndica e o porteiro, que posteriormente me agrediu com 2 socos na face, porque eu fui entregar as propostas da nossa chapa, o porteiro não quis receber, e como aqui a mentira
e a manipulação toma de conta, eu comecei a filmar e falei, qual o motivo? O senhor trabalha para o condomínio, me toma o celular da minha mão, me agride com 2 socos na cara, o síndico omite socorro a mim e leva o porteiro para a delegacia para ser registrado como vítima e me difama como agressor. Desde então, há 5 anos, eu sofro todos esses tipos de abuso, minha reputação foi destruída no condomínio, só porque eu estava questionando, e agora, final da ópera, a lavanderia foi interditada esse ano, foi multada e as máquinas quebradas teve que comprar outra. E o custo operacional que eles me forneceram foi fictício, porque não existe medidor dedicado de água e não existe medidor de luz. Logo, o custo operacional é pago com as contas ordinárias. Logo, Paulo estava certo quando identificou o superfaturamento de uma lavanderia que não entrega. Isso daí não é feudo? Isso que eu acabei de escrever para você. O feudo começa quando tu disseste a partir do momento que um apoiador da gestão, né? Eu não conheço o caso, né? Nós conversamos, sim, mas não conheço. Pelo mas que eu te relatei, na linha geral, né? O apoiador da gestão, eu até já falei em outros condomínios que atuei e eram feudais também. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Todo rigor da lei. Porque aí o que acontece? Tem coisas estendidas na janela, a pessoa é minha amiga ou é minha inimiga? É minha amiga, beleza, pode deixar. É minha inimiga, multa, valor exorbitante, sem o devido processo legal. Aí começa a cassação de direito que sim, deveria ser seguida independentemente de ser um condomínio. Porque exatamente, por exemplo, o contraditório e a ampla defesa estão sempre ao nosso lado. Então, recentemente, um dos conselheiros que estava alugando a sua vaga e botando materiais de construção e não pode, eu e a minha vizinha, há 5 anos que a gente documenta todas as solicitações via livro, via e-mail, filmamos, enfim. Ele estava multando uma moradora que é um desafeto dele, porque ela botou um carrinho de brinquedo na garagem, mas o conselheiro da gestão dele estava alugando a vaga e estavam botando entulho de obras e não era multado. Então, ou seja, existe troca de favores, isso também faz parte de feudo, né? O feudo ele não começa na violência, né? Ele começa na retenção da informação. Então, sim, a questão da lavanderia, por exemplo, é algo que a informação era distorcida. Então, tudo que é manipulado de maneira aos meus tudo e aos outros nada, acaba gerando, sim, uma estrutura, né, feudal de governança. E o que sim, gera efetivamente uma desvalorização. E aí me preocupa, Paulo, porque tu disseste que ele, como corretor de imóvel, ele, como corretor de imóvel, está jogando a valorização do patrimônio lá para baixo. Mas com certeza. Ele está visando o lucro próprio, mas esse lucro próprio, a longo prazo, na continuidade disso, está se perdendo. Por quê? Porque em razão da inflamação da comunidade pela precariedade do condomínio, ele vai ter que, por exemplo, vender muito mais unidades para atingir um objetivo financeiro, porque está desvalorizando. A reclamação de alguns moradores, que eu não conheço todo mundo, é que ele, na mão dele é sempre mais barato para vender logo, sabe? Então, assim, na minha concepção, ele aprova as contas sozinho, porque o que ele ganha os poderes de decisão da Assembleia, uma vez que ele tem mais de 30 procurações de gente que nem mora aqui, essas pessoas estão delegando poderes a ele por um ambiente do qual elas não são afetadas diretamente pelas decisões, né? Então, dentro quando a cobrança, né, começa a virar perseguição, é quando a comunicação institucional passa a desqualificar pessoas, que é o que tem acontecido aqui conosco, né? Como a gente faz muita cobrança por e-mail, e aí a gente não tem resposta, a gente é ignorado, e aí eles se sentem atacados, cobrar o síndico justificativas por decisões político-jurídicas ou solicitação de contrato e de nota fiscal, e aí ele, por exemplo, ele colocou anúncios públicos, né? Alguém denunciou essa lavanderia, do qual não fomos nós, foi uma denúncia anônima. Ele colocou avisos públicos falando que nós temos caluniado e difamado a administração e que nós íamos ser objeto de
de processos na área de criminal e civil, que eles tinham laudo que estava tudo certo. Um ano depois, por vias extrajudiciais, descobrimos que a lavanderia tinha sido interditada. Ou seja, ele não comunicou que foi interditada, mas na época disse, quando a GFIS veio aqui pela denúncia, ele disse que estava tudo certo e tinha laudo. Um ano e meio depois, a gente ficou sabendo por alguém, questionou por e-mail, aí ele botou um anúncio público depois de ter ameaçado a gente de processo, e teve um morador até que falou que perdeu uma venda quando a pessoa no elevador viu essa ameaça em elevadores públicos. Isso daí caracteriza um feudo também, né? Quando usa a comunicação institucional para intimidar, né? Eu gosto muito de quando diz assim, ameaçou de processo, porque cai por terra quando eu faço essa explicação e é muito útil. Vamos lá. Sempre que alguém diz, vou te processar porque isso, porque aquilo, exerça o seu direito. Vai! Por quê? Porque é direito de todos nós processarmos quando temos os nossos direitos violados. Mas uma coisa é certa, tá? Alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Então, assim, para o judiciário, aquele que deve ser reto, de acordo com a lei, imparcial, ele precisa de provas robustas e estrutura legal para cumprimento e atendimento, né, de um pleito ou de outro. Então, dizer a pessoa, eu vou te ameaçar, aqui no Sul a gente brinca que é o jus esperneandi, né? A criança se joga no chão e esperneia, a mãe dá ou não dá. Então, o choro é livre. O judiciário é livre, pague as custas ou ganhe a JG de acordo com a legislação, mas não se sintam ameaçados por processos quando vocês estiverem com a razão. É o que eu digo, que aí robusteçam de provas, né? Que condomínio saudável é esse que você fica vendo uma administração colocando anúncios públicos ameaçando o morador de processo, gente? Isso é o fim do mundo. O morador aqui que estava vendendo o imóvel falou pra gente que perdeu uma venda com esse anúncio que ele botou no elevador. Porque a pessoa que veio para olhar o imóvel olhou e falou, olha, não vou comprar aqui porque eu já estou fugindo disso daí que eu vi no elevador, essa ameaça de processo a morador. E uma coisa é certa, assim, eu desconfio de quem não gosta de transparência, sabe? Quando a pessoa se sente... Claro, existe uma linha tênue entre a cobrança abusiva ou excessiva, né? Porque eu tenho uma situação que eu defendo uma síndica que recebeu 400 e-mails, porque cada prestador dentro do condomínio, a pessoa mandava um e-mail querendo saber o que estava acontecendo. Então, isso extrapola o dever de pedir esclarecimentos. Mas, assim... Pedido de nota fiscal, pedido de acesso aos documentos contábeis, pedido de verificação das contas, e aí leia-se, pedido de acesso à documentação que deve ser aberta e pública para os moradores. Pelo amor de Deus, não atendam a situação de a Lei Geral de Proteção de Dados não permite o acesso à documentação. Gente, eles usam muito essa desculpa. Lei Geral de Proteção de Dados é para questões pessoais. Não tem, da onde que uma nota fiscal de um prestador do condomínio é um dado privado anônimo? Não existe isso. Nota fiscal, recibo, tudo que acontece dentro do condomínio é algo público para aqueles moradores que ali estão. Exatamente. O contrato de condomínio, quando diz assim, manter o sigilo estrito, é para manter o sigilo estrito com o conhecimento de todos os moradores, porque quem faz parte do CNPJ são os moradores. Então, eu não tenho como desconhecer algo que eu contratei, mesmo que por representação. Sim. É isso que precisa ser entendido. Sim. Por exemplo, quando a gente fez, esse ano ainda, a solicitação do contato dos conselheiros de e-mail, porque desde que eu cheguei nesse condomínio, tem 5 anos, eu estou tentando falar com o conselho e não consigo, me é negado. Aí a gente só conseguiu o contato de 2 conselheiros de e-mail porque a gente já os conhecia e a gente já estava com esses contatos. A gente chegou a enviar uma carta registrada
há 1 ano e meio atrás, para todos os conselheiros que receberam a carta e nem assim nos atenderam. E o jurídico teve a pachorra, em um parecer, de dizer que nós estávamos querendo violar a LGPD, pedindo o e-mail pessoal de conselheiro. Só que para violar a minha imagem privada de uma conversa minha com um porteiro, para uma moça que estava me acusando de crime, ele ofereceu as minhas imagens para esta moça sem nenhuma ordem judicial. Eu não tinha sido denunciado pelo MP. A minha vizinha, que também é vítima, teve a sua imagem exposta em um parecer. Eu nunca vi, parecia um jornalzinho de tabloide, com a imagem dela. Quer dizer, eles usam a lei para nos negar as coisas, mas eles mesmos ferem a lei com a questão da LGPD, como eu acabei de te falar, por exemplo. O condômino, ele não vai conseguir no grito porque o poder está do lado de lá, digamos assim. O condômino vai se acautelando documentalmente, né? Vai fazendo isso. E assim, quando tem jurídico envolvido, conselheiro envolvido, e esses se mantém, às vezes, o conselho, por omissão, responde conjuntamente com todos os atos, tá? Porque o conselho, ele tem um dever previsto na convenção, que normalmente, quando fiscal, é de dar parecer a cada encerramento de pasta contável. Quero fazer um se não fazem, caros conselheiros, vocês estão responsáveis conjuntamente. Quero fazer um gancho nisso que você acabou de falar, mas antes, deixa eu ler um comentário aqui, porque tá difícil para eu ver os comentários. O Vini Vinícius, aqui onde eu moro está acontecendo a mesma coisa, muitas procurações e no fim não existe democracia, eles decidem tudo. Sobre isso que você falou do conselho, o que eu identifiquei aqui no meu condomínio, esse feudo, desde que eu cheguei eu identifiquei, o conselho aqui é submisso ao meu síndico. Entendeu? E o síndico, tudo que ele faz, ele não é nada bobo, ele sempre fala que é com a anuência do conselho, porque ele sabe que se der problema, ele tá botando o conselho junto, né, na história. Então, assim, a gente não tem conselho. No meu condomínio, a gente não tem a quem pedir. O nosso jurídico trabalha contra nós. Quantas vezes na Assembleia... Entendeu? Esse é um ponto que incomoda muito a minha atuação, assim. Porque quando eu me propus a trabalhar para condomínios, a gente precisa entender a estrutura geral do que é um condomínio e para quem eu trabalho. Cansei, tá? E aí eu digo abertamente, cansei de ter contratos rescindidos por ir contra o interesse privado do síndico que me contratou para defender os interesses do CNPJ, que é quem assina o meu contrato. Exato. Porque no meu contrato diz condomínio X contrata escritório Tatiana Lima. Condomínio X é o dinheiro de X. Eu defendo X, não X por procuração. Até porque ele é o representante, mas eu tenho conhecimento jurídico e me contratou para eu dar os pareceres jurídicos de interesse daquela comunidade. Exato. Se eu enfrento tecnicamente algo contra o interesse pessoal dele, não deveria ser motivo rescisório contratual, mas infelizmente acontece. Aí é uma questão de cada um com a sua consciência e a responsabilidade de demonstrar perante a comunidade a rescisão. Mas é bastante complexo porque, sim, as pessoas confundem essa representação por atender deliberadamente, às vezes, os interesses daquele síndico. E que não é bem isso. E, claro, eu também não defendo deliberadamente interesses de moradores. Eu digo, eu posso ser a pessoa que não é benquista nem pelo síndico, nem pelo condomínio, mas o jurídico está com segurança jurídica, governança, compliance e valorizado. Ah, não gosto da doutora Tatiana, mas ela faz um bom trabalho. Acabou, para mim tá ótimo. Exatamente. Aqui o nosso jurídico ele é usado para nos negar os nossos pedidos ou para nos retaliar, como a minha vizinha, nesses e-mails que nós temos enviado a 23 moradores, né, incluindo o pessoal da gestão. A grande maioria dos questionamentos foram ignorados, completamente ignorados, e após tanto tempo, imputado crime, agressão física, o isolamento social, a difamação sistemática, porque tem moradores que chegaram aqui há pouco tempo e adquiriram o imóvel, nem conhece a mim e nem a minha moradora, e já chamou a gente num comunicado de arruaceiro,
Como assim? Você nem me conhece, tá me chamando de arruaceiro? Da onde que você ouviu isso? Né? Então, quando a comunicação institucional é usada não só para silenciar quem está pedindo uma fiscalização continuada, mas ao mesmo tempo para isolar a pessoa, isso é feudo, né, Tatiana? Com certeza, e a partir do momento que eu pessoalizo a cobrança com relação ao meu condomínio, por exemplo. Eu não gosto do Paulo porque ele está me cobrando documentação do condomínio que eu represento. Não, eu sou a pessoa que tem o dever de apresentar. Ele tem o dever de transparência, o dever de demonstrar as contas, de demonstrar o cumprimento da previsão orçamentária que dever-se-ia, e aí eu não sei se foi votado ou não, deveria ter sido votada e deveria estar sendo cumprida, e se não cumprida, chamada extra, fundo reserva, enfim, questões técnicas que nós não vamos entrar aqui no mérito. Mas é exatamente isso. A partir do momento em que eu pessoalizo e eu começo a colocar A contra B, e é a polarização que nós vemos hoje no Brasil inteiro, né? Sim, sim. A contra B, enquanto nós somos os ratinhos que ficam correndo naquela engrenagenzinha. E a gente não sabe o que está acontecendo, porque enquanto a gente está correndo para viver a vida, A contra B, e vão tumultuando a nossa cabeça e não consegue sair desse fluxo. Não existe pessoalização e não existe polarização em condomínio. A fração ideal é o meu mais o teu mais o nosso dá um terreno. Vocês sabiam que a soma de todas as unidades dá o terreno em que o condomínio foi construído? Vocês são o terreno. Então, por que eu vou odiar? Porque fulano falou mal. Não, gente, vamos ser adultos, né? O ensino médio já acabou. Exatamente. Olá, baronesa, se você mora em condomínio, fica aqui, meu querido. Então, assim, o condomínio não são só prédios. Condomínio é um material humano acima de tudo. E o que nós temos percebido é que o material humano está em último lugar. A ideia que me passa é que virou uma grande indústria preocupada com números e com lucro. Então é isso que nós combatemos, né? Então a pergunta para fechar esse bloco 2, né? Quando a cobrança legítima vira perseguição, doutora Tatiana, em que momento, doutora Tatiana, que a cobrança de transparência ou de uma fiscalização continuada, que não se restringe apenas àquele ato assemblear de deliberação, se torna um conflito condominial que passa a configurar uma perseguição? A perseguição, a pergunta tem dois lados, né? Mas a perseguição, acho que eu já dei o exemplo anterior, que é a partir do momento que eu peço, por exemplo, o jardineiro está plantando uma flor, eu mando um e-mail. Por que as flores são rosas e não amarelas? Por que isso acaba sendo uma cobrança de perseguição ao síndico? E, via reversa também, o que o síndico vai fazer para perseguir o condômino no qual ele se sente, né, pressionado. Então, ele vai começar a aplicar multas que não existem, ele vai começar a difamar, isolar socialmente. O sistema contra o condômino. Então, existem os dois lados da moeda, tá? Como nós fizemos o disclaimer lá no início, existe o que excede do lado do condômino também. Não é à toa que um dos maiores autores do direito condominial dizia que o condemônio é difícil de lidar, tá? Fazendo a piada aqui. Mas o que acontece? Os síndicos hoje, eles acabam usando a estrutura feudal para atacar os condôminos, que é o próprio patrimônio deles. E isso é inadmissível. Eu não podia deixar de esquecer de complementar aqui quando eles usam a instrumentalização de terceiros, como colaboradores, como alguns inquilinos e alguns proprietários. Estou falando isso por experiência própria, que aqui no meu condomínio os colaboradores são usados em BOs e em processos judiciais contra moradores, e alguns inquilinos e alguns proprietários, aquela panelinha bajulador, usada inclusive para forjar provas contra quem está questionando. Agora, o que é engraçado é que isso só vai contra quem está pedindo prestação de contas, né?
É o que eu digo sobre a A instrumentalização do pessoa sistema, que né? pede prestação de contas é transformado em tumultuador, em problemático e antissocial. Mas é aquilo, né? A gente vai documentando e eu, como advogada, não posso descrer na justiça, apesar de saber que o judiciário é bastante complexo, mas eu reitero para vocês assim, ó, nada que a técnica e o conhecimento jurídico não faça diferença, porque existem profissionais como bons síndicos e bons advogados e existem outros profissionais como maus, péssimos síndicos e advogados. Então, assim, tudo é possível. É preciso saber o que fazer, quando fazer, por que fazer e analisar o todo. Porque se eu olho só a superfície, que é o que a nossa sociedade está acostumada a olhar para a superfície, aí realmente vai a coisa degringolar judicialmente, porque eu estou dentro do supérfluo e o judiciário não premia supérfluo. Exatamente. Então, por exemplo, para fechar esse quadro 2, né, quando a cobrança vira perseguição, nós tivemos um membro do conselho que fazia parte da nossa chapa, que a gente tentou a mudança, e aí teve uma assembleia que eles mudaram a regra do jogo no dia da assembleia, porque sempre foi eletiva de chapas. Depois que eu vi a entender que eles fizeram isso porque o síndico não possuía 3 moradores proprietários para ser conselho. Por isso que eles inventaram na hora a mudança de votação em chapa para mudança individual. E aí, é óbvio, ele ganhou como síndico e convidou o nosso membro, que era subsíndico da nossa chapa, para ser do conselho dele. E ele aceitou. E ele foi lá ser síndico dele. Hoje, esse conselheiro é braço direito do síndico e nos atacou na Assembleia, inclusive. Nos atacou. Eu e a minha vizinha, quando a gente fez as denúncias dos abusos, ele falou na Assembleia que nós estamos lá só para tumultuar e que ia ameaçar a gente de processo. É o que eu digo sobre o desconhecimento, né? Pelo jeito, até o síndico desconhece, e aí eu não sei se tem administradora, se é administração própria, se tem prestadores, enfim, mas me parece que a legalidade ela já se perdeu há bastante tempo. Há muito tempo. A convenção prevê o rito, a formalidade de convocação. Eu não posso convocar de um modo e mudar a posteriori. E eu não posso convocar de modo diverso ao que prevê a minha convenção. E eu não posso convocar, se a minha convenção vai contra a lei, eu não posso convocar de modo diverso da lei e da convenção. Na minha opinião, é uma fraude eleitoral, o que ocorreu. Tá bem, como eu vou dizer assim, o trem está completamente fora dos trilhos. Eu sempre faço essa analogia. O conselheiro, que é uma voz institucional de fiscalização do síndico, que é uma voz dos condôminos para intervir entre conflitos, está atacando a gente. Nos e-mails a gente fazia questionamentos pontuais, importantes e relevantes, e ele se apegava a coisas menores e fazia cortinas de fumaça. E nos ameaçou de processo em plena Assembleia. Então, isso é a perseguição. Já saiu da esfera administração para ser perseguição, né, Tatiana? Pelo que eu descrevi. Mas esse ponto das cortinas de fumaça, existem duas estratégias padrão, tá? Vocês precisam atentar. A estratégia padrão é cortina de fumaça. Eu tenho um caso aqui que eu identifiquei, fui contratada para fazer a cobrança no condomínio. Eu entrei e não consegui fazer a cobrança porque o fluxo de caixa era completamente fantasioso. Não existia aquilo lá. E aí, como eu faço tudo dentro da legalidade, para eu conseguir chegar a um determinado lugar, eu precisava encaixar as peças. E para encaixar as peças, eu pedia para a gestão a documentação e comecei a encontrar furos, né? E questões que havia desvio comprovado. E aí, começaram... Sempre que um condômino colocava no grupo do condomínio, WhatsApp do condomínio, essa situação com questionamentos, acabava que vinha outras... mas nós temos câmera no lixo, tem não sei o que, aconteceu um assalto... Para desviar. A cortina de fumaça é para desviar. Isso é o que mais é usado na política.
Cortina de fumaça. Então, assim, E o informação... silêncio, né? A segunda é o silêncio. É assim, se eu não consigo usar a cortina de fumaça, eu não tenho a informação correta ou eu não quero entregar, eu silencio, ignoro e espero a poeira E por baixar. terceiro, o uso da intimidação, né? Então, a informação, ela só incomoda quem lucra com silêncio. Exatamente. Né? Vamos entrar... Olha, depois nós vamos ter a participação do xerife de Águas Claras. Quando a gente concluir o tópico 5 aqui, eu vou chamar o xerife. Tópico 3, né? Controle da informação como instrumento de poder. Síndico que controla grupos de WhatsApp, e-mails, murais, comunicados oficiais para intimidar e o contraditório não tem espaço. Por exemplo, no meu condomínio, o síndico tem um grupo do qual eu e a minha vizinha, que somos vítimas de perseguição, retaliação e assédio judicial por parte dele, não fazemos parte. O que a senhora acha disso? Olá, Denise Clara. A partir do momento que uma pessoa não recebe todos os comunicados, por exemplo, a ata de convocação da Assembleia, tá? Se eu sou convocada, se há a convocação, claro que não é o meio legal o WhatsApp, mas, por exemplo, se eu encaminho para todos, exceto para o Paulo, a Assembleia em si é nula, de pleno direito. Não, em relação a isso, a gente recebe essas coisas mais formais por e-mail, ok. Mas no grupo de WhatsApp, onde ele faz, mostra o que ele tem feito, nós não fazemos parte. Mas aí é uma questão que eu, até no meu livro, Assembleias Condominiais, Técnicas para Gestão Eficaz, eu digo que o WhatsApp é algo que não deveria ser estratégia para condomínio. Porque aí abre um precedente para processos mútuos, porque o WhatsApp não é terra sem lei. Por mais que lá faça-se de terra sem lei e aponte-se dedo e use, né? Aquilo ali é prova contundente tanto contra a gestão quanto a favor da gestão. Isso. Então, o WhatsApp não pode ser meio de comunicação padrão para condomínio. Existe, né? Na convenção deve existir, e aí vem um dos pontos que precisa ser mencionado, a necessidade de atualização das convenções. Não sei de que ano é a de vocês. A nossa está desatualizada, inclusive, com o novo Código Civil, pra você ter ideia. E ele não tem interesse. Bolinha, né? E ele não tem interesse em atualizar, porque isso é uma das coisas que a minha vizinha batia muito na tecla. Que foi pago um advogado, R$3.000 à época, isso tem mais de 4 anos. Na hora que o advogado fez uma questão lá em termos de procuração e todo, que ele viu que ele ia poder perder o feudo dele, ele demitiu o advogado, nunca mais falou sobre o assunto, ela tem insistido, e aí, vai continuar a atualização da nossa convenção, ó, silêncio. Essa situação é complicada porque normalmente quando a legislação do condomínio, né, a Constituição Federal do Condomínio, que é a convenção, está defasada, abre precedentes para interpretações diversas e normalmente quando a hermenêutica entra de maneira a defender interesses próprios, ela prejudica a comunidade. Então, assim, fechando esse tópico 3, quem controla a informação controla a percepção. E quem controla a percepção governa sem ser questionado. Aqui no meu condomínio, só existe um pequeno grupo de bajulador do síndico e todo mundo de boquinha calada. As pessoas não vão à assembleia. E eu acho assim que a grande maioria das pessoas não vão à assembleia de condomínio porque elas sabem que elas vão ver coisas que elas não vão achar direito, correto, vão questionar, vão ser taxadas, vão ser retaliadas, então elas nem querem participar, porque eu me lembro que das assembleias que eu participei foram 3 ou 4, acho que foram 4. Dos 5 anos que eu estou aqui, eu só não participei, acho que de 1 ou 2. Não existia um item do edital, como é que chama? Assuntos diversos. Não existia. Era só... Aí eu tenho que concordar, aí eu tenho que concordar, eu não coloco também. Não, mas assim, e quando a gente só tem uma assembleia por ano? Eu estou aqui há 5 anos, só teve 2 AGE, Assembleia Geral Extraordinária. Uma foi porque ele precisava eleger um conselheiro e a outra foi para uma questão de uma obra. Então, quando você faz uma única assembleia anual e eu não tenho como levar para a assembleia assuntos que é importante, que tem algumas demandas, então a gente levantava a mão e falava, olha, eu preciso falar sobre isso. Ah, não está no edital. Pronto, cortava o microfone.
A parte de não estar no edital é perda de tempo, tá? Porque a partir do momento que tu falar o que não tá no edital, não pode ir para ata, ou se vai para ata, não tem valor jurídico. Então, é perda de tempo. Mas nada impede o registro de e-mails, principalmente em se tratando de solicitações de valorização e de questões do condomínio que são de responsabilidade dele. Então, o registro, os pedidos, isso tudo deve ser feito, tá? Qualquer condômino, de qualquer condomínio, não precisa dar pauta em assembleia para levantar as questões de pedido, né? E aí aguardar o retorno específico. Mas o nosso microfone era cortado. Sim, eu entendo, mas é que efetivamente ali seria tolhido o direito por causa do direito. Mas eu entendi o teu ponto, mas por isso que eu digo do dossiê. Faça um dossiê documental. Mandei e-mail, não respondeu. Mandei questões, fiz chamadas. Pelo que eu já me informei, eles têm um rito do edital a seguir. Joia! Nós sabemos disso. Mas ali é o meu momento de voz. Então, se eu tenho uma questão importante para falar, eu não posso ter minha voz tolhida. É que se não tá na pauta, pode falar. Normalmente a gente deixa falar, mas não vai nem para ata, ou se vai para ata, se não tá na pauta, não tem valor jurídico, porque é impugnável de qualquer forma. Mas cortar a voz, não. Cortar o microfone, não. Nada impede de fazer constar e dizer, fica registrado para debate em outro momento, para, né? E qualquer outra situação que seja relevante. Porque, na verdade, quando existe muita inflamação nos condomínios, quando existe, assim, essa situação, é porque efetivamente a comunidade não está sendo ouvida. Ou então, assim, eu estou representando os meus interesses e não daquele condomínio. Existe sim, e aí vai novamente o disclaimer, existe sim o ponto de que, às vezes, o síndico pode fazer o que for, que ele vai ser odiado, porque a comunidade por si só não quer ele como síndico, quer a figura de X, porque já criou-se aí a política, a polarização, enfim. Sim. Mas a questão de ele atender os interesses comuns, independente de ser o Paulo, de ser a Tatiana, ou de ser o José, o Fernando, whatever, né? O síndico tem o dever de atender a todos, gostando ou não, né? Vamos ler um pouquinho aqui os comentários. O xerife de Águas Claras diz que no momento da reunião, os proprietários podem votar para incluir algum assunto na pauta. Eu concordo. Cortar o microfone, cadê? A Denise Clara falou que cortar o microfone pode ser uma questão de BO. Então, assim, doutora Tatiana, eu entendo o rito da Assembleia, que tem uma questão de tempo e do que está no edital. Não fugir do que está no edital. Mas daí você cortar a voz de um condômino, que ali é o momento dele expressar a voz dele. Quando ele quer chamar uma questão que não necessariamente está no edital, eu não acho que é legal, que é correto você cortar a voz. Existe a questão de ser desrespeitoso, tá? É desrespeitoso, mas não gera nenhum problema jurídico, tá? E infelizmente ali com relação ao que o xerife colocou, não é possível alterar o edital quando da convocação. Por quê? Porque tem o rito previsto em convenção. Na convenção disse convocar-se a assembleia, por exemplo, em 8 dias anteriores àquilo ali. Por quê? Porque se eu alterar a pauta, e aí eu explico, se eu altero a pauta, eu estou alterando algo que a pessoa foi convocada e não sabia. Ela olhou e pensou assim, eu não vou porque esses assuntos não me interessam. Chegou lá, botaram um assunto de interesse. Então esses assuntos, então um bom condomínio, ele tem no mínimo pelo menos um AGE por ano, não? Para tratar de assuntos diversos. Um condomínio assim estruturado que funciona como condomínio, porque a nossa lei é muito boa, assim, ela é esparsa, tá? Precisa de uma reestruturação, mas ela traz sim formas de freios e contrapesos, como dizia Montesquieu, da estruturação condominial. Mas o condomínio funciona muito bem com um jurídico que sabe o que está fazendo, com uma administradora que sabe o seu papel e com um síndico que sabe o seu papel, e que os condôminos entendam que haverá o atendimento pleno das necessidades para a valorização do patrimônio. Então, é isso que eu estou falando. Porque, por exemplo, no meu condomínio, desde que eu cheguei, só tem AGO, Assembleia Geral Extraordinária, uma vez por ano.
E eu senti essa necessidade de ter uma AGE, a Assembleia Geral Extraordinária, para tratar de questões importantes de demandas que não são tratadas na AGO. E não acontece aqui no meu. Só aconteceu em 5 anos que eu estou aqui, só aconteceu uma para eleger um conselheiro e uma para aprovar uma obra. Quanto então, mais antigo o condomínio, mais frequente a Assembleia. Por quê? Porque eu tenho mais coisas para fazer, mais manutenção, mais atendimento, mais desgaste. Então, quanto mais antigo o condomínio, tá? Não é regra geral, mas é uma praxe, mais Assembleia eu faço porque eu vou ter mais problemas durante o ano. Claro que nada impede de uma governança estrutural, organizacional prévia que tenha, né, algo menos, mas isso precisa de uma comunidade higienizada, uma comunidade já funcionando de uma maneira adequada, como eu digo, que são os meus clientes de 4, 5 anos, que daí, assim, a coisa tá rodando. Eu brinco que depois que o trem entra no trilho e aprende a fazer as paradas nas devidas estações, vocês veem que, assim, Assembleia para quê? A gente já deliberou. Por quê? Porque eu sei que a bomba que vai ser comprada para jogar a água para fora que está excedente custa X mil porque já foi previamente informado. Entende? A falta de informação gera a ebulição da comunidade e toda essa problemática que nós estamos vendo aí no condomínio, porque reter informação é para quem está se beneficiando. Com certeza. Então, antes de entrar no item 4, a pergunta, né, sobre este item 3, que é o controle da informação como instrumento de poder. É isso mesmo? É. Tá. Doutora Tatiana, o controle unilateral da comunicação institucional pode configurar abuso de poder ou violação de direitos, especialmente quando a pessoa é intimidada, ainda mais intimidações públicas? Sim, pode. Exceder, eu passei da linha, né? Todos nós temos ali estamos à mercê do 186, 187 e 927 do Código Civil, que é a responsabilização civil pelos nossos atos, tanto subjetivo quanto objetivamente, e aí, principalmente quando se está em representação. A gente não pode abusar do nosso direito, senão estaremos frente a uma responsabilização. Isso. Então, como essa live, já estamos chegando ponto 4 e 5, está perto de terminar, vamos agora falar mais sobre essa questão, né, que a gente falou das pessoas identificarem, eu estou vivendo no condomínio, estou vivendo no feudo, qual o momento que eu preciso denunciar, né? Então, o item 4, o isolamento como método de coerção, né? O morador que é tratado como uma ameaça, né? Onde existe um clima de medo, né? E o feudo não precisa punir a todos. Basta punir um para disciplinar os demais. Quero que a senhora faça um gancho em cima disso. Maquiavel traz, né, no livro O Príncipe, aquela coletânea de estruturação social até hoje, ele diz que assim, faça a maldade de uma vez só e a bondade em pequenas porções, para que as pessoas se recordem somente da bondade, não da maldade. Então, é isso que acontece, né? As pessoas, elas fazem essa situação. E o condomínio virou nada mais do que um laboratório de experiências de autopromoção, digamos assim, sabe? Sim. E isso me preocupa como eu digo assim, eu sou apaixonada pelo condomínio desde muito tempo. Se deixar, eu passo assim, estudando e falando só de condomínio. Só que eu tenho ficado preocupada com esses movimentos. Xerife, né, é um dos movimentos que eu identifiquei, a tua situação. Outros, Brasil afora, do Oiapoque ao Chuí, como disse, que a estruturação que nós falamos lá no início, a estruturação do sistema está mal formada. E aí vem outras questões, que é de políticas organizacionais e de governo também, que não tem conhecimento técnico para a complexidade, a multidisciplinariedade que é um condomínio. Exatamente. Então, antes de eu chamar o xerife, que já eu já vou chamar o xerife para deixar o seu depoimento, quando não é mais caso interno,
É caso de Estado, no caso da denúncia, né? Quando que não é mais uma questão que não adianta ficar batendo murro em porta de faca. Não adiantou eu e a minha vizinha tá enviando e-mails, fazendo solicitações, né, de fiscalização continuada, porque a gente foi um conselho que era para nos acolher e nos endossar, estava nos atacando, juntamente com o síndico, né? Então, é denunciar o quê? Esses padrões, né, que não são fatos isolados, e aonde direitos fundamentais são violados, né? E é feita a instrumentalização do sistema judiciário para intimidar e para retaliar. Né? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Qual é o momento de fazer a denúncia? O que eu digo sobre a instrumentalização do poder judiciário é aquilo, tá? Todos nós temos o direito de processar o vizinho, o amigo, quem quer que seja, porque é direito constitucional, né? O livre acesso à justiça brasileiro é constitucional. Mas, assim, entre processar e ganhar há uma linha muito... Não é uma linha tênue, é um abismo entre processar e ganhar. Eu preciso saber que eu estou robustecida de provas e que eu tenho um advogado competente que saiba o que está fazendo. E aí que entra a questão do advogado condominial. Tem muitos, tá? Que são muito bons. Inclusive, eu sou diretora da Regional Sul, da ANACOM, que é a Associação Nacional da Advocacia Condominial, que são advogados que atuam somente para condomínios, né? E esse advogado que faz tudo, digamos assim, eu sou condominial, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. Tudo bem, pode, porque pode ter dentro do escritório condominial, só que tenham cautela, porque o condomínio ele é multidisciplinar. Então não adianta tu ter uma prova absurda, estrutura absurda para ir para o judiciário com um caso ganho, como disse, se o advogado não souber o direito o qual defender, porque a partir do momento que uma sentença transita em julgado, morreu o direito, porque transitou em julgado e acabou, o seu direito foi colocado e julgado desta forma e acabou. Então, tenha muito cuidado com essa situação. Levar ao judiciário tudo com dossiê probatório, fazer denúncia, acusar de crime é crime, quando não há crime. Então, apropriação indébita, eu preciso ter efetivamente um arcabouço probatório para tal. Fazer boletim de ocorrência e aí levar a documentação para o devido inquérito, para a devida apuração criminal deste fato. Mas sempre que houver documentação palpável. E às vezes eu vou dizer, tá? A documentação palpável, porque a melhor defesa no Brasil é o ataque. Quanto mais tu sabe, mais eles vão te atacar. Quanto mais tu te coloca com dossiê e documentação, mais atacado tu vai ser para que tu te sinta coagido a não agir e não atingir a esfera que é de responsabilidade. Mas aí é o que eu digo, silenciar vale a pena até que ponto? Até que ponto? Para fechar esse quadro, já vou chamar agora mesmo o xerife. Quais órgãos deve ser acionado quando o condomínio passa a violar direitos de forma sistemática, doutora Tatiana? Vocês podem chamar, por exemplo, tá? Quando tem problema estrutural, é possível fazer denúncia e conversar com a Defesa Civil. Quando tem problema de incêndio, tem que chamar os bombeiros. Problema de estrutural também e de bombeiros, Prefeitura Municipal, Ministério Público, juízes, todo mundo no pode. Nosso caso toda aqui... a estrutura governamental, ela é como se fosse para uma casa. Eu posso denunciar, né, morando num imóvel, eu posso denunciar o meu vizinho por estar com uma construção irregular. Eu posso, né, fazer uma denúncia se houver, por exemplo, algum crime sendo cometido num imóvel. Bem, no caso aqui, no caso aqui, eu e minha vizinha, nós sentimos os nossos direitos sendo violados veemente. Nossa dignidade, a nossa paz, a nossa saúde mental que foi roubada, a nossa reputação que foi destruída institucionalmente, por ter moradores que mudaram recentemente, proprietários, nem conhecem a gente, chamando a gente de arruaceiro, olhando a gente torto.
sabe? Então, no nosso caso, a gente já está no Poder Judiciário, nós já entramos com a ação, né? Não vou entrar em detalhes aqui do que se trata, mas enfim, aonde há silêncio, o abuso prospera, mas aonde há voz coletiva, o feudo cai. Né? Então vamos chamar aqui o xerife para deixar o depoimento dele. Logo após ele der o depoimento dele, a gente vai fechar a live com aquelas informações finais que nós dissemos. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Achei. Xerife, eu te convidei, você está aí. Se não recebeu o convite, E a minha voz está... Abriu? Abriu. Olá, xerife, está nos ouvindo? Não estamos te ouvindo, fale aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, xerife. Tudo bem? Boa noite a todos, né? E a todas, né? Quero parabenizar aí o Paulo Castelo, né? A doutora Tatiana aí pelo esse evento maravilhoso, né? Inédito, né? Porque é muito difícil, né? As pessoas se exporem, né? Moradores, principalmente, né? Proprietários aí, abrir uma live no domingo para falar desses problemas que estão acontecendo nos residenciais de Águas Claras, de Brasília e de todo o território nacional. Né? Sim, sim. Sim, você foi a primeira pessoa que eu vi nas redes falando sobre isso e rolou comigo uma identificação imediata. Por que é a identificação? Eu me vi no que você estava mostrando. Então você, xerife, foi espelho para mim. E eu estou sendo espelho para outras pessoas que estão chegando até mim relatando os absurdos, dos abusos do qual elas estão passando. E o desgaste que nós temos em enfrentar um sistema dessa maneira é um desgaste financeiro, emocional, mental. Estão roubando a nossa vida no nosso próprio lar. Então eu te convidei para a live para você justamente deixar aqui o seu relato. Por que você tem sofrido retaliação? Por qual motivo? E fale para nós o que você tem passado aí. Bom, é o seguinte, né? Eu sou servidor público, sou contador e sou especialista em auditoria, né? Então, já viu vários proprietários aqui, já haviam, né, informado, né, nos corredores que havia uma suposta quadrilha no condomínio, né? Então, a gente vai ouvindo essas coisas, né, tal. Até que um dia eu resolvi, lá em setembro de 2023, eu resolvi dar uma analisada nos balancetes, né? E de imediato encontrei problema, sabe? Então, né, então eu vou colocar 2 pontos aqui. Eu vou falar em 2 pontos que aconteceu aqui, que são, na verdade, são dezenas de irregularidades, mas eu escolhi dois assuntos, que é a obra do condomínio e a taxa do referente a essa obra. Então, vamos lá. Então, o que aconteceu aqui? Né? A ex-síndica, ela contratou uma empresa, né? É uma empresa de engenharia. Essa empresa, o contrato dela estabelecia o seguinte, né, que ela iria fazer um termo de referência, ela iria confeccionar o laudo de engenharia, né, ela iria também, né, habilitar as empresas para participarem do certame da obra, né, e também ela iria fiscalizar a obra, né, quando escolhesse a empresa para executar a obra. Né? Aí já está o ponto errado, né? Segregação de função. Né? Como que é possível uma empresa, né, que vai habilitar as empresas para concorrer ao certame, faz o termo de referência, faz o laudo de engenharia e vai fiscalizar a obra, né? Então já há um problema aí de segregação de função. Então o que acontece? A síndica, né, ela publicou o edital somente com um item que era a obra da fachada. E nessa publicação desse edital, ela não encaminhou os documentos, né, não encaminhou as cotações de preço, né, e na reunião foi colocado um inquilino para presidir a reunião, no qual é amigo pessoal dessa síndica, da ex-síndica. Então, esse inquilino, ele se aproveitou na qualidade dele ser
presidente lá daquela reunião e até se candidatou ao Conselho Fiscal e foi eleito, né? Então, e nessa reunião aconteceu diversas irregularidades. Por exemplo, né, teve o conselheiro verídico, né, que é proprietário mesmo, perguntou à sócia dessa empresa que habilitou as empresas qual seria o valor da obra do deck da piscina e da fachada. A sócia da empresa, que teria a obrigação de entregar naquela reunião ter todos os documentos, todas as cotações de preço, né? Ela simplesmente falou assim, em momento oportuno eu vou te informar. Ou seja, na reunião nós não tivemos o direito de saber qual era o valor da obra, não tivemos o direito de saber quais são os documentos, quais eram os documentos das empresas que participavam do CETEM, não tivemos as cotações de preço, né? Então, o que acontece? O contrato foi assinado, né? Foi assinado e 3 dias depois que assinou, eu solicitei mandei um e-mail para a síndica solicitando o contrato, né? E os documentos da empresa vencedora. Ela simplesmente informou para mim, ela encaminhou para mim esse termo de referência sem nenhum valor, não tinha valor, e negou-se a informar as cotações de preço, né, e os documentos. Eu falei assim, como é que pode? Né, uma obra milionária dessa, eu não tenho direito qual é o valor do contrato? Qual o valor do contrato? O valor do contrato, só para a gente ter uma dimensão do problema. É o seguinte, o contrato ele é no valor de 3.700.000. Porém, né, foi aplicado os juros, né, que elevou-se para 5.500.000. Só que ainda tem mais coisas aí. Depois eu vou explicar lá na taxa extra. Né? Então, o contrato é 5.500.000. E a síndica se negou. Quando ela negou, eu falei, opa, peguei, né? Porque se está me negando alguma coisa, tem alguma coisa errada. Aí eu eu solicitei férias, antecipei minhas férias e comecei a fazer minhas diligências, né? Mandei, de imediato eu já vi que as certidões estavam falsificadas. Né? A doutora vai falar assim, Cláudia, é indício de... Não, eu sou especialista nisso aí, trabalhei lá na Universidade de Brasília, o meu serviço era analisar a certidão 32 CNPJ, então isso aí, na hora que eu peguei isso aí, né, a certidões não tava convalidando, eu falei, opa, tá falsificado esse negócio aí, já não tem as certidões, porque lá no termo de referência, né, tem vários critérios, né, para as empresas serem habilitadas, por exemplo, né, a entrega de várias certidões, né, encaminhar, por exemplo, 2 termos de capacidade técnica, encaminhar balanço patrimonial com valor 10% do valor da obra, né, assinar o balanço assinado com o contador, ou seja, né, esse termo de referência ele só não passou de uma fantasia para dar legalidade no negócio. Só que é o seguinte, eles deram azar, porque eu na administração pública, eu trabalhei muitos anos fazendo termo de referência, fazendo contrato, fazendo termo de referência, então eles deram muito azar, né? Porque eu tenho essa habilidade com relação a contrato, a licitação, essas coisas todas. Então, né? E eu fui solicitando os documentos 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Xerife, então a partir do momento que você participou da Assembleia, identificou irregularidades e começou a continuamente fiscalizar, qual que tipo de perseguição você passou a sofrer? Não, aí o que acontece? Eu continuei com as minhas diligências, solicitando. Artigo 348, inciso 8º do Código Civil, né? O síndico é obrigado obrigado não, né? Nós podemos exigir dele a qualquer momento os documentos. Por que o Código Civil fala exigir? Porque nós somos os donos, nós somos os proprietários. Eu não tenho que pedir, por favor, para a síndica me dar uma nota fiscal ou um contrato. Eu posso só responder ali. Eu estava pensando na pergunta. A Aldilene perguntou o que é termo de referência. É como se fosse um escopo prévio para apresentação e análise das empresas que irão participar do certame da Assembleia para cumprir a obra. É um escopo de documentação a ser apresentada. Se a empresa cumprir aqueles requisitos, ela vai para a Assembleia, como se fosse um edital prévio para as empresas. Mas, doutora Tatiana, deixa eu aproveitar isso, já que foi feita essa pergunta. Aqui no meu condomínio, desde a pandemia, o síndico amou
reunião virtual, porque na virtual a gente não tem acesso a um monte de coisa, né? Não seria o ideal uma reunião híbrida, presencial e virtual? Existe, eu gosto muito da reunião virtual, tá? Porque ela dá segurança jurídica quando ela é segura juridicamente. E aí existem outras situações que podem acontecer. Porque dá a liberdade, né, das pessoas trabalhar, chegar em casa à noite. Mas híbrido é possível sim, só é mais complicado. Muito mais complicado. A ideia da Assembleia é ser sempre o que o condomínio entende por melhor. Sim. Mas enfim, eu queria entender do xerife qual o tipo de perseguição o que começou a acontecer com ele após ele começar a acompanhar de perto fiscalizando. Diga aí, xerife. Não, aí foi um show de horrores, né? Só que é o seguinte, né? Igual eu falei, artigo 348, inciso 8º. Né, comecei a solicitar, eu não solicitei uma vez, duas vezes, eu solicitei 25 vezes. Então, aí o que acontece? Encaminhei para os conselheiros fakes, né, que na verdade são conselheiros fakes, porque eles não eram proprietários, encaminhei para eles simplesmente, né, eles ignoraram, né, é o modus operandi deles, né, eles não respondem, eles ficam em silêncio. O advogado também, eu pedi para notificar esse síndica para encaminhar os documentos, ele também, né, ele ignorou. Aí o que acontece? Né? E antes da gente ter os contratos, ter os documentos tudinho, a síndica impetrou 4 inquéritos dos proprietários porque estava questionando os documentos da obra. Quem era o advogado particular da síndica era o advogado do condomínio. Né? E quem eram as testemunhas, né, em favor da síndica era justamente a sócia da empresa que deveria ter entregue os documentos para a gente, eram os inquilinos que nem iriam pagar a taxa extra, e eram os 2 conselheiros fakes, né, que foram lá testemunhar a favor da síndica, no qual eles se negaram a entregar os documentos para a gente. E os 2 assinaram um contrato de milhões lá, com documentos públicos falsificados. Né? Então, aí o que acontece? Xerife, né? deixa eu entender. Xerife está desfocado da câmera aí, ó. Foca direito. O advogado do condomínio foi usado para processar condôminos em nome da síndica? Sim, foi nas 4 ações, né, particular dela. Quem foi o advogado foi o advogado do condomínio. Né? Eu acho que aqui acontece a mesma coisa no meu. Né? Então, aí que acontece? Esse advogado... Eu estou temos de usar o advogado para processar condomínio. Eu estou num caso em que a síndica foi denunciada por apropriação indébita por pagar honorários pelo condomínio para advogado que processou condômino em nome da síndica. Aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é de onde eu sou. Então o que acontece? Né? Mediante a farta prova de irregularidades, né, eu me senti sozinho, porque muita gente não entendia que havia esses supostos crimes. Eu fiquei sozinho aqui, convidei vários proprietários para ir ao Ministério Público, ninguém foi. Então o que eu fiz? Fui lá no Ministério Público. Né? Fui lá no Ministério Público e o Ministério Público imediatamente impetrou inquérito criminal. Nesse inquérito criminal, eu estou citando empresas de contabilidade, de engenharia, estou citando vários advogados, estou citando esses 2 conselheiros fakes aí. Né? Então, aí o que acontece? Eu impetrei uma ação para que os documentos fossem entregues. Então, o que eu vou falar agora é de uma complexidade tão grande, porque eles não têm temor, né? Eles não têm temor da justiça, eles não têm temor da polícia, eles não têm temor do Ministério Público. Veja bem, né? Aí o que acontece? Depois de 25 vezes ter negado os documentos, eu impetrei uma ação e até na justiça eles negaram. Mas o problema ainda não está aí. Você vai ver o show de horrores nas minhas informações maiores. Ou seja, lá na justiça eles negaram também. Então, o que acontece? Eu impetrei uma ação para a síndica ser afastada. Né?
E aí, o que o desembargador determinou? O desembargador determinou que ela publicasse o edital para a própria destituição dela e que entregasse todos os documentos pendentes. Aí eu entrei, isso já na segunda distância, né? Aí o que acontece? Nós, de novo, vários proprietários, inclusive eu, solicitamos novamente os documentos, né, de acordo com as exigências do termo de referência. E o que esse advogado fez? Ele falou lá para o desembargador que todos os documentos foram entregues lá na ação de exibição de documento. Ou seja, ele ludibriou, né, em duas ações. Né, na ação lá da exibição de documento e nessa ação aí de afastamento da síndica. Ele não tem pudor. Esse advogado, eu estou representando ele 14 vezes na OAB, né? Então, as cotações de preço, né, eles esconderam por quê? Porque tinha muita irregularidade, né? A suspeita ali de ter uma agiotagem, né? Uma agiotagem, né, nessa obra que está acontecendo aqui. O que acontece, xerife, é aquilo que eu disse, que a complexidade, é como tu disseste mesmo, é tão complexo, é algo tão maior do que o sistema consegue verificar, e às vezes a ação ela é tão complexa mesmo, ela é tão minuciosa de detalhes que, se não houver uma exemplificação, assim, eu tenho um processo de alta complexidade, que é uma explosão de uma unidade que aconteceu aqui, enfim, eu tive que fazer vídeos, né, e conversar com o juiz, e o juiz dizia assim, não, mas isso aí já tem laudo, tem um laudo, mas que diz sobre a superfície. Sabe o que eu digo sobre a superfície? A superfície é o que a maioria enxerga. O problema é que para baixo é muito maior. O Titanic não bateu naquele iceberg que a gente vê fora. Ele bateu em um imenso por baixo. E é isso que eu digo. O iceberg da estrutura problemática condominial que esbarra no judiciário é em razão da complexidade das demandas que entram no judiciário. Porque nós estamos falando de criminal, cível e às vezes consumidor, quando envolve, por exemplo, a prestação de serviços, que é o caso de vocês. Estamos falando de contratual, estamos falando de tributário, porque possivelmente a empresa às vezes está encaixada no regime tributário errado e só o contrato já extrapola o valor recebido anual. Entende que é algo surreal. Será que o judiciário não está, às vezes, utilizando de medidas padronizadas sem entender a complexidade dos casos, doutora Tatiana? O que eu vejo, tá? Até nós, advogados condominiais, a gente sofre muito preconceito com isso, é que é assim, advogado condominialista especializado só faz cobrança e intermedia a briga de vizinhos. Não. Gente, briga de vizinho e cobrança é o que, me desculpe, o recém-formado é o que a gente pode fazer, inclusive sem ser formado, porque a gente pode sim fazer cobrança, ter uma empresa de cobrança, né, sem ser formado. A ideia aqui é técnica jurídica específica com aplicação da legislação própria, porque nós somos condomínio, se tu for ver do 1331 até 1358, 1360, e é condomínio. E vocês acham que 30 artigos rege toda a massa condominial, ou a gente tem que ficar procurando onde encontrar? Por exemplo, é obrigatório apresentar a ata em 8 dias após a assembleia. Onde que tu encontra isso? Na lei das sociedades anônimas. Não existe lei específica para tudo que robustece um condomínio. Exatamente. Então, o que o xerife disse ali é algo que talvez nem o próprio desembargador, se ele não parar com minúcia de tempo e dedicação, ele não vai entender. E aí vem um advogado aqui, o outro acolá, e às vezes a gente sabe que é o país de que temos muita ação e eles precisam julgar.
Então, acaba que julguei como uma base De uma maneira padronizada. já existente. Acaba julgando com um entendimento reducionista da lei e padronizado, né, doutora? Exato, acaba que dá um prejuízo absurdo, porque... Olha, estamos chegando no nosso tempo final. Eu queria ouvir do xerife qual foi o tipo de ação adversa que ele teve a começar a questionar, assim. Qual o tipo de perseguição, retaliação, xerife, que você não falou ainda? Instrumentalização, usando pessoas... Eu falei, ué, nós fomos processo criminal, quatro processos criminais, né? Só que é o seguinte, após eu identificar, após apresentar somente 8 meses uma planilha, né, que supostamente tinha as cotações, né, eu identifiquei várias irregularidades, né? Por exemplo, essa suposta agiotagem, eu identifiquei a falta de entrega dos tapumes e bandejamento, eu sou membro da comissão de obras, sou conselheiro, e quando eu fui lá fazer os vídeos para denunciar, quando eu verifiquei só tinha um bando de madeira podre, né, o advogado, que eu intitulo como um perseguidor de proprietários, conselheiros fiscais e de respeitador do patrimônio alheio, né, ele me multou em R$7 mil, ao invés dele, né, pegar a denúncia minha, os vídeos, e questionar a empresa fiscalizadora da obra, cadê os tapumes e bandejamento, ele me multou, né? Então, e outra coisa, o conselheiro que não é proprietário, ele, em vez de também fazer a mesma coisa, né, eu mandei um recurso para ele e ele recusou o recurso. Ou seja, né, outra pessoa que eu estou denunciando para a polícia, né, porque ele acatou todas as multas em desfavor da minha pessoa e de outro conselheiro, são quase R$50 mil, né, de multa. Então, agora eu vou entrar no... Aí, só finalizando o negócio da obra... Só finalizando o negócio da obra, né? Todas as minhas denúncias são corroboradas em 3 relatórios de auditorias, né? Nós temos um laudo de engenharia aqui que corrobora, né, o sobrepreço que eu já vinha denunciando já várias vezes, né? Várias irregularidades. Eu tenho esse laudo de engenharia, nós proprietários, né, nós contratamos um engenheiro, ele elaborou esse laudo, né, e nós temos também, né, um laudo contábil no qual afirmou, né, que essa empresa deixou de reter, a empresa que está executando a obra, deixou de reter R$230 mil de impostos, né, e também, né, a síndica pagou R$1.034.000 sem documento fiscal. Né? Então, para você ver que as minhas denúncias todas foram corroboradas, né? Agora todos esses personagens eles estão sendo processados e estão sendo denunciados para a polícia. Né? Eles têm você tem tido pessoas do condomínio, inquilino ou proprietário, sendo usado como pessoas contra você, testemunha? Porque aqui no meu acontece. Sim. Não, igual eu te falei, nas ações criminais, né, no qual nós estávamos questionando a obra que a gente estava pagando a taxa extra, quem era as testemunhas eram os inquilinos que não estavam pagando a taxa extra, né, que era amigo delas e que estavam cometendo diversas irregularidades aqui. Eu identifiquei provas, eles utilizavam os espaços aqui e cancelavam, né, salão de festa, né, espaço gourmet, né, os espaços que tem pagos aqui, eles cancelavam, né, faziam comércio ilegal de cachorro, né, que a nossa convenção proíbe, e decisão do TJDF também proíbe essa comercialização. Eles faziam que motelaria de cachorro, né? Então eles estão todos sendo denunciados para a polícia. Agora, o termo de referência dessa obra não passou de uma fantasia, porque a nova síndica notificou a empresa que foi... habilitou a empresa de engenharia, né, que habilitou as empresas para participar do certame, e ela se negou a entregar os documentos. E também notificou a síndica, e ela também até hoje não respondeu. Ou seja, o termo de referência foi somente uma fantasia. Né? Então, agora eu vou falar aqui, vou falar assim rapidinho da taxa extra. Para concluir. Então, essa obra aí foi uma fantasia, uma trama, igualzinho foi a trama da taxa extra. Então, como eu havia informado, os 2 contratos aqui da obra eram 5.500.000, né? E eu tenho uma cotação que
o valor da obra que foi me fornecido, uma empresa que não foi habilitada, era 1.500.000, né? Então, só que a síndica não satisfeita, ela publicou uma planilha de 8.120.000, né? Depois da reunião, uma planilha que não foi apresentada na reunião, né? A empresa de contabilidade, né? Ao invés de emitir os boletos de acordo com os contratos, o que ele fez? Ele emitiu de acordo com a planilha superfaturada, é a planilha clandestina, que eu chamo, uma planilha clandestina. Né? Então, esse foi um dos motivos que eles começaram a esconder também tudo. E o que acontece? Eu fiz um parecer, foi o melhor serviço que eu fiz até hoje, um parecer assim, muito minucioso, né? A metodologia de cálculo, eu coloquei até nesse parecer a fórmula de metodologia de cálculo utilizada na planilha clandestina, a fórmula da metodologia de cálculo utilizada nos contratos, que é com base lá na calculadora do Banco Central, né? Então, o que acontece? Eu fiz um cálculo minucioso que deu uma diferença de 2.588.000. Então, Paulo, agora eu vou te falar o que aconteceu. No dia 16 de agosto, eu mando esse parecer. Nosso tempo está encerrando. Eu mando esse parecer para a ex-síndica, para o advogado perseguidor, para os conselheiros perseguidor, né, para a empresa de contabilidade, para a empresa que habilitou as empresas. O que o advogado fez? 2 dias depois ele me multa em R$13.500 porque eu mandei o parecer. Né? Aí vem a auditoria e corroborou até nos centavos. Até nos centavos a auditoria corroborou com relação aos meus cálculos. Agora, mais uma vez, o conselheiro lá, que não é proprietário, ele negou o meu recurso, sendo que o regimento interno, né, ele determina que os conselheiros eles são responsáveis solidariamente pelas taxas extras, pela fiscalização da taxa extra. Então, em vez desse conselheiro falar assim, opa, Paulo, o negócio é isso aí, me explica aí. Não, ele fez foi me multar, catar lá, 3.500. Então, ou seja, punição para quem está fiscalizando. Isso é feio. Assim. Só que quem deu a punição para mim? Foi a empresa de engenharia que tinha a empresa de contabilidade, a ex-síndica, o advogado e o conselheiro. A instrumentalização do sistema contra aquele que aponta o sim. erro, né? Então, sim. Por isso que eu convidei o xerife. Xerife, a gente precisa encerrar a live agora. Acho que você já falou bastante, deu para entender, né? De onde você vem. Vamos marcar outra. A gente pode marcar outras lives. Eu citei 2 assuntos aqui no meu condomínio. Eu posso citar mais 20. Não, mas aqui nosso tempo já encerrou. A gente já está com 1h30 de live, já encerrou. Foi muito boa a sua participação. Deu para ver o que é a instrumentalização do poder para silenciar quem questiona, né, doutora? Por isso que eu achei importante chamar o xerife. A doutora quer dar uma palavra final, eu vou dar uma palavra final até do convite que eu fiz para a doutora Tatiana, e ela aceitou e eu vou falar, mas antes, xerife, uma última palavra, não é nada com detalhes, só uma última palavra para os dois, que eu já vou encerrar a live. O que eu sugiro para todos os moradores, inquilinos, né? Porque os inquilinos pagam a mesma coisa do proprietário, né? Nós estamos todos no mesmo barco, né? Então, o segredo do sucesso no condomínio é participação nas reuniões. Sim. É um campo fértil. Quando você não vai, é um campo fértil para esses grupos se unirem e fazerem o que eles estão fazendo. Né? Um dos modos operantes desses supostos síndicos, né, é justamente tumultuar as assembleias para a gente desistir. Para a gente desistir. Porque a gente vai pensar assim, eu não vou lá não, porque senão eu vou brigar com alguém, exatamente. Eu vou ser processado depois, eu não quero saber disso não. Mas esse é o modo operante deles, eles querem isso. Ótima fala final essa sua. Eles aproveitam quando alguém destoa muito do que eles querem ouvir. Tá um barulho de música aí, gente, o que é? Quando destoa muito do que eles querem ouvir, ele tenta transformar a sua participação da Assembleia em tumulto. Porque isso já inibe outras pessoas de questionar e nem querer ir mais na Assembleia. Perfeito, xerife. Sim, e outra coisa.
E outra coisa, nas reuniões, ele já tem já as pessoas que vão te atacar. Sim, né? sim, Vai ser o advogado, vai ser a empresa de contabilidade, vai ser os inquilinos lá com procuração, vai ser alguns proprietários, né? Então, já está tudo armado, sabe? Eles então, usam instrumentalização de terceiros. A gente não pode se intimidar, a gente tem que participar das reuniões em peso, porque eles são poucos, né? Nós somos muito mais. Então, eles são poucos, eles são covardes, eles não têm a lei do lado deles, eles não têm a polícia do lado deles, eles não têm o Ministério Público do lado deles. Tá joia. Eu não estou mal conseguindo ler os comentários. Xerife, eu vou te tirar agora da live, porque a gente já vai encerrar, só vou dar a palavra final com a doutora, e a gente vai ter oportunidade para mais, viu? Obrigada, beleza, obrigado, boa noite a todos. Eu não consigo tirar, Xerife, você consegue sair aí? Pode deixar, a gente encerra. Eu vou só pegar o Então, doutora Tatiana, eu vou fazer o anúncio que eu te falei, e depois você pode falar, divulgar as suas redes, enfim. Para encerrar essa live, pessoal, o negócio é o seguinte. Nós, da FDC, Frente de Defesa Condominial, tem um vídeo só explicando o que é e o que não é FDC. Eu convido vocês a assistir esse vídeo aqui na minha timeline. Nós estamos identificando lacunas de toda a legislação em volta de condomínio, e a gente, na questão da fiscalização continuada, e não aquela coisa somente da Assembleia. Como é que chama, doutora? Eu esqueci o termo agora. Assembleia Geral Ordinária, prestação de contas? Não. Deliberação. Porque o Código Civil me parece que ele confunde o que é fiscalização continuada com deliberação, quando ele fala que o síndico só tem a obrigação de prestar contas anualmente na Assembleia, esquecendo do trecho do Código Civil que fala solicitada a qualquer momento apreciação de documentos. Então, a gente precisa de proteção legal sobre uma fiscalização continuada. Então, a gente vai estar identificando lacunas do Código Civil relacionado a condomínio ou das leis relacionadas a condomínio para construir o nosso anteprojeto de lei para depois apresentar para um parlamentar. E eu convidei a doutora Tatiana para ajudar a ser a coautora intelectual desse PL de lei, para tentar preencher todas essas lacunas na legislação em termos de fiscalização, de gestão, e para a criação de um disque denúncia para quem sofre perseguição e retaliação. Né, doutora Tatiana? Sim. Eu vou voltar um pouquinho para a fala do xerife com relação às assembleias. Eu escrevi esse livro aqui, esse livro é meu, tá? E ele é Assembleias Condominiais, Desafios e Solução para uma Gestão Eficaz. E ele fala exatamente sobre a participação em assembleia, que é sobre isso, de todos os condôminos estarem ali para votar e ser ouvidos com relação à pauta, porque quando a pauta ela reflete o que o condômino quer, não há o discurso de pautas que precisam ser tolhida a fala, sabe? Então, participem de fato das assembleias. E sim, Paulo, eu conversando, né, para a gente efetivamente analisar essa estrutura, porque o Brasil realmente precisa de uma legislação específica para condomínio ou melhoria da legislação. A própria ANACOM, que é a Associação Nacional da Advocacia, faz isso muito bem, vai até o judiciário. Nós apresentamos várias estudos de decisões que têm acontecido dissonantes, que gera ruído legal, tanto para os condôminos, quanto para nós, atuantes profissionais do direito, quanto para os síndicos que atuam de maneira correta. E também, para finalizar, queria dizer a todos para serem um pouco mais de Paulo e de xerife, para não verem eles como os chatos, os que causam problema. Às vezes a gente se acomoda naquilo que nos prejudica só porque está cômodo, mas essa comodidade é o que te faz, às vezes, trabalhar muito mais para pagar um condomínio que, às vezes, não precisava estar tão caro, ou que, mesmo que estivesse no mesmo valor, estaria com muito mais manutenções e benfeitorias. Sim. Sigam. Questionem, vocês podem questionar. E o síndico, ele pode dizer não quando houver uma limitação,
passou do limite, né? Tudo, somos adultos, nós somos adultos para poder receber críticas e criticar o outro dentro da nossa responsabilidade legal. Então, não vejam o xerife e o Paulo como pessoas que prejudicam. Não, eles estão lutando pelo direito de todos os outros que, inclusive, falam mal deles. Exatamente. Né? E para finalizar, se vocês são como Paulo e xerife, pessoas que estão sofrendo esse problema e síndicos que esse atuam desgaste. de maneira... Síndicos que atuam de maneira verdadeira para a valorização do patrimônio alheio e que efetivamente amam aquilo que fazem, gestão de pessoas, gestão de contabilidade, gestão de estrutural. O síndico é um maestro de gestões dentro desse universo condomínio. Eu tenho uma comunidade que ela está nascendo, ela não aceita todo mundo, né? São pouquíssimas pessoas que estão lá. Por quê? Porque o universo condomínio é muito grande, porém, a gente aceita quem é de verdade e o nome é Veritas. Então entra lá, eu vou mandar informações, não estou vendendo nada aqui, vou mandar informações, a gente vai conversar, debater sobre situações que estão acontecendo do universo condomínio. Então faça parte da Veritas, porque Veritas é verdade em latim. Isso daí é grupo no WhatsApp, né? É grupo no WhatsApp, né? Então, já passamos em muito do nosso horário. Eu acho que o papo foi muito bem produtivo. Tamo junto. E é isso. Uma boa noite a todos, ok? Um abraço. Tchau, tchau. Bom domingo. Tchau, tchau.